Bom, pessoal, vamos iniciar aí. Legal. A turma de vocês diminuiu muito de pessoas? O César não tinha 20 pessoas. Exatamente. O ano passado tinha mais ou menos quanto? Esse é no meio do semestre passado, já umas 50 pessoas. Saiu já mais umas 5, né? Começou a trocar a faculdade. Não, mas é a tendência. Agora, vocês já são de desistência e agora estabiliza. A tendência é sempre assim, até o quarto ainda tem. A partir do quinto, é o pessoal que já tem ciência que realmente é o curso. Aí, geralmente, não tem tanta desistência por causa do curso. Aí, às vezes, pode ser por grana, isso daí, tá? Mas é a tendência, assim, pessoal, não, infelizmente, tá? O curso começa com muita gente e vai diminuindo, tá? Mas, beleza, vamos lá para mais um semestre, né? Bom, a gente vai ter aula todas as quintas, tá, pessoal? Então, esse é o nosso dia aqui, vai ser esse laboratório, já está reservado. O SQL de vocês, eu já pedi para ser trocado, vocês estão com a versão aí, a Express, tá? Para a gente não atende, a gente vai ver coisa avançada. Provavelmente, algum de vocês já deve estar trabalhando com SQL Server, porque é um banco bem, vamos dizer assim, divulgado, utilizado. A Microsoft, vamos dizer assim, investe bastante nele, então tem bastante melhoria. Mas eu acredito muito que ainda vocês não estejam na versão 2017, ou 2014, 2012, essas são as versões mais usadas. Hoje até mesmo a 2016 já está sendo mais utilizado. 2017 realmente é recente, tá? A Microsoft está lançando uma versão nova do SQL esse ano. Então, em termos comerciais, o SQL ele pode ser utilizado 2 versões antes. Você pode utilizar 2 downgrades, né? Então, se você comprar esse ano da 2019, comercialmente na sua empresa você pode utilizar a 2014. A 2012, se você precisar, você não pode, né? Então, ela força, vamos dizer assim, as empresas a estarem atualizando também, tá? Isso é bom no sentido de tecnologia, mas é ruim no sentido de tempo. O SQL, pelo que eu estou sentindo, a Microsoft vai começar a colocar um ritmo nele de atualização de 2 em 2 anos. Eu acho pouco. Aliás, eu acho muito rápido essa atualização. Quando a gente tem banco, envolve esse sistema, envolve esse sistema operacional, envolve o RP. É muito pouco tempo para você pegar e conseguir deixar o seu parque atualizado, tá? Na empresa onde eu trabalho hoje, a gente está exatamente fazendo isso, trocando. Eu, na verdade, estou fazendo a migração, né, do banco 2012 para o 2014 agora. E provavelmente, até o final do ano, a gente já tem que trocar para 2016 novamente. Então, é rápido mesmo, tá? Mas é um banco bem legal. Basicamente, no primeiro dia, então, a gente precisa ver lá o nosso plano de ensino, né? Que vai ser o conteúdo geral, referências bibliográficas, mais ou menos previsão de provas e trabalhos e composição de média. O que eu vou estar devendo aqui para vocês hoje é essa parte aqui de previsão de provas e trabalhos. Por quê? A gente agora tem que respeitar algumas datas, né? Referente às turmas regulares online. As provas deles são no mesmo dia de aula normal, e é a faculdade que coloca essa prova. Enquanto a gente não tiver a disponibilização desse calendário da instituição, a gente não consegue, na verdade, marcar a nossa prova, justamente para não bater no horário que os caras colocam. É um pouquinho complicado, assim, tá passando por adaptação, mas nas próximas semanas aí, na segunda ou na terceira semana, a gente acredita que já tenha resolvido. Logicamente, no meu plano, depois eu até mostro para vocês um pouco. Eu já tenho mais ou menos umas datas que eu prevejo, mas eu não consigo afirmar ainda, então é por isso que eu não vou colocar aqui, tá? Bom, referente ao conteúdo geral da matéria, até o semestre passado a gente estava trabalhando com o Oracle, correto? O Oracle ele é muito bom, só que ele é muito extenso no sentido de aprendizagem dele, tá? Para eu passar esse conteúdo para vocês que eu tenho aqui do SQL, eu precisaria aí de 1/3 a mais
de tempo. Então, como a gente vai ver essa parte de programação e vai ver essa parte de um pouco de administração de base de dados, eu achei melhor trocar esse semestre com o SQL Server mesmo. Tá? O SQL, apesar de ele ser um banco fácil, pessoal, de instalar, utilizar, ele tem muito recurso, tá? Mas muito recurso mesmo. Então, a gente vai ver um pouco dos melhores recursos dele, obviamente, né? Quando a gente tem a versão paga. A versão que a gente vai estar utilizando na máquina de vocês é a versão Developer do 2017. Na versão Developer é a versão desenvolvimento. Essa versão você pode utilizar na sua empresa, inclusive, sem precisar pagar nada. Ela é de graça. A versão Developer equivale à versão Enterprise. A versão Enterprise do SQL é o melhor SQL de todos. Você vai lá e usa tudo, qualquer recurso. Tá? Obviamente é mais cara também. Se a sua empresa vai ter ou não dinheiro para pagar ele é outro papo. Mas é a melhor versão que a gente tem. Tá? Então a gente vai conhecer um pouco aí. Bom, DML e DQL avançado, a gente vai recordar um pouco aí da parte de Select, para o pessoal que ficou aí, né, 1 mês e meio, quase 2 meses e pouquinho aí, sem ver o SQL, obviamente, a gente vai precisar dar uma recordada. Não são todas as instruções SQLs que vocês faziam no Oracle que rodam no SQL Server. Tá? É diferente, tudo bem, a base do Select, From, Where, Order By, Group By é a mesma, mas muitos comandos, por exemplo, já eram, a gente não consegue utilizar. Principalmente os comandos do próprio PLSQL, tá? Comando de data e hora é diferente, não é igual do SQL Server. Tá? É muito comando otimizado de subselect que no Oracle a gente tinha, no SQL Server a gente não tem. Tá? Comando de junção de conjunto, né? Union all tem, o minus, por exemplo, do Oracle, não tem no SQL Server. Tá? E assim sucessivamente, não tem jeito. A gente não tem o melhor dos mundos em um único produto, a gente tem o melhor do mundo em diferentes produtos e aí a gente avalia para cada empresa o que ela precisa. Tá? A gente vai ver toda aquela parte de joins, correto? Joins é outra coisa também que no Oracle eu acho muito legal e o SQL Server não cobre, que é a parte do Natural Join, por exemplo, no SQL Server não tem. Então tem que fazer o join na mão mesmo ali, ligar as chaves e não tem o que fazer. Enfim, o resultado é o mesmo, tá? Subselects, selects correlacionadas e não correlacionadas. Aqui a gente vai ver um pouquinho de algumas selects um pouquinho mais diferentes aí, tá? Fazer uma select no from diretamente, fazer a ligação dela, isso daí é uma parte legal, tá? A gente vai ver revisão das instruções insert, update, delete. Vocês chegaram a ver o semestre passado, não viram? Insert, update, delete. Vai ser a mesma coisa basicamente no SQL Server. O truncate vocês chegaram a ver ou não? Comentei. No SQL a gente vai ver, ele é um pouquinho diferente do delete, mas vamos ver a funcionalidade. E utilizar as funções realmente do Transact SQL para a gente poder estar utilizando aí. Tá? Então, round, trunc, a gente vai ver a formatação de data, o que isso daí influencia, tá? Porque você filtrar o dado formatado é uma coisa e não formatado é outra coisa, os resultados são bem diferentes. Tá? A gente vai ver então um pouco aí a tecnologia realmente do banco, no nosso caso vai ser o SQL, então ferramenta de administração vai ser o tal de SSMS que a gente usou, Management Studio, né? Edição e licenciamento, essa parte de edição e licenciamento, pessoal, por mais que a gente não seja, vamos dizer assim, comercial, é importante você saber qual é o produto que você está comprando, quais as limitações que ele tem também, tá? Vocês têm ideia de quanto custa hoje um SQL Standard, que é o de prateleira aí da Microsoft? Por núcleo hoje de processador. Vocês têm ideia mais ou menos? Não. Em torno de 20 a 25 mil reais. Um núcleo.
por processador o licenciamento. E se não for por núcleo, for por cal, já cai para R$ 3.500. Só que você tem que comprar cal de acesso para cada uma das máquinas. Quanto custa cada cal? Mais R$ 1.200, R$ 1.500. Hoje. Isso hoje. Eu estou por dentro, pessoal, porque eu estou migrando. Então eu sei, eu tenho que falar para o gerente, falar, olha, é esse preço desse jeito, é esse preço desse jeito. E aí vocês têm que decidir o quanto vocês querem investir na ferramenta aí. O Oracle vai quadruplicar. O Oracle não tem jeito. Se o SQL está 25 mil núcleo, o Oracle vai estar uns 80 mil, mais ou menos, o núcleo. Tem uma coisa que a gente tem esse valor tão alto, você tem outros bancos que vão ser mais baratos. Sim. Sim. Por exemplo, o Postgres, que é de graça e roda muito bem. Ferramentas para o SQL. Eu garanto para você que o Postgres não vai ter o Analyze Service, que é uma ferramenta excelente de cubo, o SSRS, o Report Service, que é uma ferramenta de relatório excelente, e o Analyze Service, Report Service e o Integration Service, que é a ferramenta de importação e exportação do SQL que você programa no Visual Studio. Cara, isso daí justifica muito a Microsoft cobrar isso daí. Por quê? Quando você compra uma licença standard, mesmo que seja a licença não mais ferrada que a Enterprise, você já ganha, entre aspas, tudo isso daí. Faz uma diferença, cara, grande. Grande mesmo. Tanto é que é o seguinte, o que hoje muito a gente vê, as empresas maiores trabalham realmente com o Oracle. Legal, então elas têm lá o Oracle robusto, certo? Com a base de dados lá de 100, 200, 300 GB dos caras. Legal, isso daí não vai mudar, certo? Só que você precisa implementar, sei lá, a ferramenta de report do Oracle. Cara, a ferramenta de report do Oracle já vai ser outra cacetada. Se você pagou 80 mil num banco, vai ser outros 80 para você licenciar outra ferramenta de report do Oracle. Ou de BI, enfim, ou de cubo. Cada vez que o Oracle é vendido assim, em partes, é como se fosse Lego, tá? Cada vez que você quer um recurso novo, 80 mil, 50 mil, funcionalidade, mais 30 mil, você vai pagando assim para a Oracle. Na Microsoft, aí realmente, tá defendendo um pouco a Microsoft, essa política, pelo menos para o SQL Server, é muito boa. Comprou uma vez produto, você ganhou Report, o Analyze e o Integration. Tá? O que acontece com as grandes empresas? Os caras têm o Oracle, compram um SQL Server, certo? Importam a base do Oracle para o SQL e trabalham BI dentro do SQL, cara. Fica muito mais barato. Muito mais barato. Então, obviamente, não tem o número de licenças, tudo tal, mas é uma forma que as empresas economizam bastante. O cara do senhor está falando que o preço do banco é baseado pelo número. O preço do banco é baseado por... Então, você pode licenciar os dois jeitos. Ou por núcleo. Licenciando por núcleo, a gente vai ver isso daqui. Eu já estou adiantando o assunto, mas assim, você licenciou por núcleo, você não precisa se preocupar com o número de usuários. Se vai ser um usuário, se vai ser 100 ou 10 mil, tranquilo, você licenciou o núcleo. Agora, você pode ter, por exemplo, uma quantidade lá de 20 usuários só para a sua empresa. Eu não tenho mais que isso. E não vai crescer, sei lá, mais 10, 15 no máximo. É uma quantidade pequena. Você pode licenciar por usuário ou por dispositivo. Aí sai mais barato. No caso, se você entrar por núcleo, aí você tem uma quantidade de produtos por processador. Aí você resolve isso, você não tem para o processador do seu servidor. E o processador que você pegar vai ter mais núcleos. Aí você tem que fazer uma outra licença. Se você utilizar o núcleo para aquela máquina que está instalada no SQL, você vai ter que licenciar. Se tinha 4 e agora você trocou para 8, você vai ter que licenciar mais 4. Isso quem vai fazer é o SQL, é o Windows. É no Windows, na máquina virtual, que você vai lá e libera o número de núcleos para ele na máquina virtual. Aí o SQL vai fazer o quê? Chupar isso daí. Tem 4 disponível? Vou usar os 4. Aí você já disse, se eu comprei porque eu tinha 4 núcleos, aí eu fiz uma upgrade com 8. Eu posso falar para o Windows usar só os 4.
Pode, na máquina, quando ela é virtualizada, sim. Quando ele não é virtualizado, não. Eu acredito que não tenha jeito. O Windows vai usar todos os núcleos disponíveis. Ele vai fazer, ó, tem 8 núcleos, pega os 8 e gerencia. Aí no SQL tem um jeito, cara, de determinar o núcleo para o serviço no SQL. Isso é uma coisa muito avançada, que eu não sei fazer, inclusive. Eu não sei se isso, né, cobriria a licença. Aí tem que ler lá na licença de uso para ver como que é essa parte, cara. Eu não vou saber te informar. Tá? Mas até o SQL tem lá a quantidade de núcleos utilizados. Ele está flegado, mas eu nunca consegui desflegar aquilo, cara. Eu não sei. Tá? Eu não sei se só na Enterprise tem, eu estou usando só Standard, então eu não sei te dizer. Tá? Mas a gente pode depois fazer testes aqui. Bom, ferramenta de administração, licenciamento de banco, beleza. Serviços relacionados a bancos é justamente essa parte de ferramenta, tá? O que o Oracle e o que a Microsoft tem de bom, tá? Integração com as ferramentas. A Microsoft, então, para mim, é a primeira empresa a integrar muito bem os produtos dela. Tá? A Oracle também. A Microsoft, inclusive, eles sabem que o Oracle é mais robusto, vamos dizer assim. Eles sabem que as grandes empresas estão com o Oracle. Então, a Microsoft tem algumas regras de licenciamento. Ó, se você tiver o Oracle desse jeito, e você comprou assim assado, a gente te dá 1 ano de licença grátis do SQL. Os caras fazem uns negócios desse gênero aí, né? E até importação e exportação, a Microsoft cria plugin para o Oracle para poder importar fácil com o SQL, tá? Assim, você não tem nem que na net ficar procurando. Então, a parte de integração da Microsoft é muito boa nisso daí. Instalação e configuração. Instalação a gente vai fazer por enquanto uma simples. Aliás, eu vou demonstrar para vocês. Isso daí vai ficar como um dever de casa para vocês fazerem, inclusive para nota. Tá? Administração do banco, construção e manipulação de banco de dados, legal, todo mundo sabe fazer o nosso famoso Create Database, o nome da base, legal. Aí o SQL é muito fácil, cara. Ele gerencia sozinho para você. Né? Não precisa nem de usuário quase, está quase quitando já o SQL, ele está fazendo e está funcionando. Tá, coisa que é muito diferente no Oracle. No Oracle, se você não sabe alocar espaço já em disco, você não vai criar base. Né? Mas no SQL não, ele é muito fácil. Enfim, a gente vai ver o jeito fácil e depois que a gente já vê uma bagagem que a gente já tiver aí, a gente vai ver o jeito avançado. E por que a gente não pode ficar dando lá next, 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 finish num servidor do jeito que está lá padrão. Tá? É óbvio, né, que isso não funciona. Né? Bom, a gente vai ver então construção e manipulação de base de dados, criação de grupos de arquivos, ali é DDL, não DLL, deixa eu já consertar até aqui. Né? Criação de grupos de arquivo é o seguinte, já é uma parte avançada, realmente na hora da criação da base a gente já vai dar uma olhada. O padrão do SQL é criar um único banco de dados para um único arquivo e todas as tabelas lá dentro. Correto? Então lá eu tenho o meu MDF, que é a extensão lá que o SQL Server dá. Beleza, coloca lá, se eu tiver 10 tabelas vai ser naquele arquivo, se eu tiver 500 tabelas vai ser naquele arquivo. Legal, só que isso daí é bom para base de dados? Uma base aí de 10 GB, 50 GB, 100 GB, aguenta bem. O problema é quando a sua base começa a crescer 500 GB, 1 tera, 2 teras, isso daí já não vai funcionar mais, pessoal. Tá? O SQL eu costumo falar assim, ele não dá muito trabalho porque a maioria das bases tem menos que isso. Tá? Tem menos que 200, 300 GB. A partir do momento que você caiu nos 500 GB, cara, você tem alguns problemas sérios, tá? Que o SQL Server vai entortar se você fizer a instalação no Next, Next, Finish. Tá? Por que no Oracle não dá isso daí? Você vai lá e tem 500 GB de base, não dá pau. Porque um cara, na hora de criar a base, já sabia todos esses conceitos por baixo. Já preparou a estrutura. É a única diferença. Tá? Se você sabe já manipular o SQL certo, obviamente, eu tenho previsão de a minha base chegar a 1 tera em um ano. Cara, já faz o negócio certo.
certo? Senão depois vai ter dor de cabeça. E isso que é o, entre aspas, ruim da Microsoft. Deixar o usuário fazer muito sem às vezes saber, tá? Mas a gente vai ver aqui. Compressão de dados, encriptação de dados, índice e concorrência. Isso daqui já faz parte de administração, tá? Ó, tudo é administração. Compressão de dados. Beleza, eu tenho meu dado em disco, né? Ele está ocupando lá 1 tera. Meu disco está acabando. O que eu tenho que fazer? Bom, vou tentar fazer uma compressão. Já teve caso de eu pegar, tipo, banco de dados de 1 tera e cair para 300 gigas utilizando compressão. Qual que é o maior problema? Oi? Corromper não. O SQL ele é bom nisso daí. Ele guarda... Oi? Por que demora a consulta? Porque na memória ele tem que descomprimir. E aí toda vez que ele vai fazer o papel de pegar o dado comprimido no disco e jogar para a memória, onera mais seu processador, cara. Então não tem jeito. HD é mais barato do que processador. Aí é provisório, tá? E depois, a hora que você realmente tem um espaço, legal, você vai lá e descomprime. Por quê? Senão você vai atolar seu processador. Isso daí é fato. Tá? Oi? Tem como comprimir uma parte do banco? Tem. No SQL Server hoje tem, cara. Ah, eu quero essa tabela aqui específica, aí é administração mesmo. Você vai pegar e vai consultar. Putz, quais são as tabelas que mais são utilizadas? Né? Quais são as que mais estão utilizando disco? Ah, é XYZ. Meu, você vai comprimir aquelas. Não tem sentido você comprimir todo o seu banco. Vai ter tabela que vai ter 20, 30 registros, que é só tabela de consulta, de ligação. Então você vai comprimir o quê? Justamente as que estão ali, ó, com mais impacto. Né? Tem como sim. Encriptação de dados, a gente vai ver isso daí de forma simples, mas tem bastante parte avançada de encriptação. Índice e concorrência. Índice é um assunto bem extenso, a gente vai ter que ver aí no máximo em uma aula, tá? Mas a gente vai ter o quê? Algumas visões do que é uma consulta boa e do que não é uma consulta boa. Até agora vocês viram assim, tá trazendo resultado? Firmeza, tá valendo. Quando você tem uma quantidade razoável no seu banco, não vai funcionar desse jeito. Tá? Você vai ter que, na verdade, tentar ver se a sua consulta ela tá bem escrita. Isso daí, pessoal, não tem jeito. Aí é você realmente estudar SQL tuning, tá? Para poder fazer consultas melhores para que o processador não seja tão onerado. Tá? Essa parte no Oracle, tem muito DBA que só faz isso. O cara é especialista em tuning. Primeira coisa, vê como suas consultas estão. Tá? O que está acontecendo, quais são os índices utilizados. No Oracle eles chamam de hint, né? Aqui no SQL a gente chama de plano, correto? Então tem bastante coisa aí que tem que ser, na verdade, olhada, verificada, para ver se realmente está comprometendo aí o seu processador. Tá? E não é só o fato de tempo, tá, pessoal? Tempo é um marcador só. Minha consulta está demorando 10 segundos. Isso não quer dizer muita coisa, não. Se você está trazendo, sei lá, 300 mil, 400 mil linhas no seu select, 10 segundos às vezes é pouco. Tá? Então não é pelo tempo que a gente vê, a gente vai ter que ver mais o plano mesmo. Tá? E concorrência. Bom, concorrência é quando eu tenho o quê? Quando duas pessoas ao mesmo tempo querem alterar ou utilizar o mesmo dado. Isso acontece direto. O banco de dados, ele vai fazer o quê? Gerenciar isso para vocês. Vocês não sentem isso. Ele já está fazendo esse papel. O problema é quando você tem muito usuário querendo o mesmo dado ao mesmo tempo. Aí a gente vai ver qual é a diferença. Aliás, a gente vai ver quais são as diferenças e o que a gente tem que, na verdade, escolher o que é menos pior para se resolver o problema. Tá? Então, concorrência é uma coisa bem legal. Eu, pelo menos, gosto bastante desse assunto. Tá? Na hora que tem mais usuários, ele não chama esse dado, pela atomicidade, vai usar então o milésimo do segundo para ver quem foi o último? Depende. Vamos supor que o usuário esteja fazendo alteração lá de 10 mil linhas da sua tabela. E você tenta fazer uma consulta
que inclui aquelas 10 mil linhas, o que vai acontecer? Você vai ficar esperando. O padrão do SQL é o cara que chegou depois espera. Tá, e se demorar 20 minutos para esse cara alterar as 10 mil linhas? Você vai ficar esperando os 20 minutos até terminar. Até ele liberar a sessão. Ou dar o commit, ou dar o rollback, enfim. Então já era, vai afetar a tabela inteira. Cara, todo mundo que estiver tentando consultar vai ficar travado. Isso é a concorrência. Tem como contornar? Tem. Aí a gente tem que ver o que é menos pior, porque não tem uma solução boa para isso. Infelizmente. E isso, pessoal, não é só para o SQL, é para qualquer banco de dados. O Oracle tem um jeito mais inteligente, tá? Isso o Oracle realmente, eu acredito que a tecnologia dele seja melhor. Mas você tem que saber configurar também. Se você não souber, não adianta nada. Tá? Bom, comandos DDL, criação de banco e tabelas. Acho que aqui repetiu, ó. Construção e manipulação de banco de dados, criação de bancos e tabelas. Aqui já começa a criação de tabelas, na verdade. Depois eu vou separar um pouco mais. Tipo de dados definidos em tabela. Vocês já viram um pouco de dados que a gente tinha no Oracle, não é? A gente comentou até como classifica esses dados, correto? Mais ou menos, por que eu escolho int em vez de float? Por que eu escolho varchar em vez de nchar? Né? Varchar 2 no caso do Oracle. Aqui a gente só vai relembrar, e vocês vão ver que o SQL tem bem mais tipos de dados do que o Oracle. Tá? Então, a gente na verdade vai abrir uma tabela e vai ver o que? A quantidade de bytes, mais ou menos, o quanto utiliza. Vai ser mais ou menos a mesma regra que a gente viu no semestre passado. Oi? Não é muito fazer a alteração do tipo de 3 tem, por exemplo, um campo e quero ter no máximo 4 letras. Vou fazer uma alteração para 6, agora aumentar. Demora a fazer a alteração se for um banco muito grande. Se for uma tabela que tem muitos registros, demora, cara. Demora se fosse como se fosse fazer um update. Ou seria... Não, você quer alterar a estrutura da tabela, você tem 4 dígitos num campo, você quer alterar para 6 dígitos. Demora. Ele demora como se fosse fazer um update na tabela inteira. Não é. Ele tem que, na verdade, a gente, na verdade, explica isso daqui um pouco nessa parte aqui, de bloqueio, cara. Eu acho que não vai ter aqui, inclusive. Eu vou tentar colocar isso daí em concorrência, tá? Mas o que acontece? Quando você está alterando uma estrutura de uma tabela, você faz um lock de tabela. O que é o lock de tabela? Olha, ninguém pode estar utilizando essa tabela enquanto você estiver fazendo essa alteração. Por quê? Porque você está alterando uma estrutura, o dicionário de dados da tabela. Isso é o pior bloqueio de todos. Por quê? Aliás, o pior não, antes do pior, porque o pior é travar o banco inteiro, locar o banco inteiro. Isso daí é tabela. Se você tiver 10 mil usuários acessando aquela tabela naquele momento, se você fizer isso, tá? Você vai ficar esperando até os 10 mil usuários não utilizarem mais. Se colocar em produção, cara, você vai ter um problema sério. Você vai esperar, vai dar timeout, provavelmente o SQL vai falar, cara, perdi o tempo. Foi muito, tenta de novo mais tarde. Por quê? Porque está todo mundo ocupando essa tabela. Tá? Se for uma tabela de 10 linhas, geralmente você consegue fazer, cara. Vai depender, mais uma vez, quem é que está utilizando. Enquanto tiver gente utilizando essa tabela, mesmo para select, tá? Você não vai conseguir. Eu digo porque, no caso, por exemplo, você tem um determinado sistema legado. Aí passou um determinado tempo, você usava um campo para ficar colocando algum tipo de ID, por exemplo. Passou um determinado tempo e já está... estourando. Você vai ter que ver... O certo é você ver uma janela aí no seu sistema para poder dar uma parada para dar manutenção, cara. Mas se já tiver produção há anos ali, tiver milhares de linhas, cara, você vai ter que bloquear exatamente. Fala, sai todo mundo, vou dar manutenção nessa tabela e depois que ele acabar, pode voltar todo mundo. Então é só encontrar uma análise, isso. Se você tiver essa possibilidade, seria bom. Tem sistema que a gente não tem nem isso. E-commerce, por exemplo, é bem complicado.
você vai escolher o que menos vai te dar prejuízo, na verdade. É das 4 às 5 da manhã que o e-commerce vende menos. Você vai lá e vai fazer nesse horário, cara, porque não tem jeito. Tá, banco tem uns negócios assim, cara, que você precisa trabalhar à noite aí. Eu, por exemplo, estou trabalhando bastante à noite. Mas enfim, porque reindexar, por exemplo, índice, cara, é só à noite que você consegue fazer isso. Tá? Se você não tem a versão Enterprise do SQL, que faz nele online, gerencia as conexões, é à noite, não vai ter jeito. Fora aí do horário comercial para você dar manutenção. Eu poderia, por exemplo, se tivesse capacidade de fazer uma cópia da tabela, já que não está sendo utilizada ainda, alterar as propriedades, a estrutura dele, só redirecionar da tabela que você está fazendo para nova. Você teria que criar uma outra tabela, né? Para ser uma cópia. E aí você iria fazer o quê? Redirecionar? Cara, aí vai da sua aplicação fazer isso daí, não é nem do banco. Daria, mas a sua aplicação tem que ser inteligente e falar, olha, para de usar essa tabela, começa a usar essa agora. Que não é uma coisa tão trivial assim. Tá? É a aplicação, não é o banco aí. Daria sim. Tá? Bom, a gente viu então tipos de dados, manipulação de tabelas e objetos de dados. Essa parte de objetos aqui, pessoal, vai ter o quê? Tudo para um banco de dados que está dentro dele é um objeto. Criar grupos de usuário, login, tabela, tipo de dado, enfim, tudo que está lá. A gente vai manipular alguns deles. Tá? Programação e desenvolvimento. Aqui a gente vai ver um pouco do Transact mesmo. Comando de entrada e de saída, na verdade vai ser só comando de saída, porque de entrada a gente vai colocar na mão, ou a gente vai capturar de uma tabela. Tá? Operadores aritméticos e relacionais, lógicos, estrutura de decisão, repetição. Tudo isso daqui, na verdade, você já tem o conceito. Se já tiver linguagem de programação, cara, a gente só vai ver isso daqui no Transact. Só isso. Tá? Comando de manipulação de string, data, hora, conversão, formatação. Então, isso daí tem bastante comandinho, mas não vai ser nada problemático para vocês, porque isso já tem lógica mesmo. Tá? Criação de objeto para banco, procedures, visões, cursores, gatilhos e sequenciadores. Isso daqui eu acho bastante importante. O que eu acho que dá mais problema num banco é esse cara aqui, ó, que são os gatilhos ou triggers. Tá? É quando você quer que quando há uma ação numa tabela, você executa uma ação. Tá? Então, isso daí, se você não saber planejar, programar, ele costuma dar alguns problemas aí, dor de cabeça. Tá? A parte de visão é uma parte legal, a parte de procedimento armazenado é uma parte legal, a parte de cursor também é legal. Tá? Quando você quer manipular a sua tabela linha a linha, porque o select em si ele não consegue manipular uma linha da sua tabela, ele manipula uma tabela, o que tiver de retorno. Agora, linha a linha tem que ser cursor. Tá? Se você não saber trabalhar com cursor, você detona o seu banco de dados, infelizmente. Tá? Esse conceito é igual do Oracle, não muda. O Oracle também tem muito isso. Tá? Esse cursor, você vai fazer um especialista. Aí seria, por exemplo, pegar o top 10, seria... Eu não sei. Ó, para cada select que você faz, ou para cada manipulação que você faz no banco, insert, update, delete, ele vai usar cursor por baixo. Tá? O cursor é sempre usado implicitamente pelo SQL. Sempre. Para qualquer comando que você dê que manipule dados. Você, na verdade, pode criar um objeto chamado cursor e manipular linha a linha. Vamos supor que você quer pegar a terceira linha da tabela. Como que você faria isso num select? Então, mas você não tem essa condição específica. Você quer pegar a terceira linha só. Você pegar aqui um ano dele, você faz top 3. Você pega o top 3, dá um desk, depois desse desk pega o top 1. Ó, firmeza. Dá certo, mas seu índice já estourou. O SQL já teve que fazer lá uma operação gigantesca para você fazer isso daqui, pegar um dado. Qual que seria a melhor opção?
o cursor poderia fazer isso melhor. Tá? Coisa que no Oracle, nessa parte é melhor. O Oracle tem um cara que se chama roll number. Né? Fisicamente, na tabela existe um roll number. No SQL não existe. Existe o tal do top, fat, que a gente vai ver um pouco, certo? E o percent, que a gente vai tentar ver também, é tranquilo, mas não tem, cara. Esse roll number do Oracle já vem por padrão. É padrão, cara. Vai ter uma aplicação muito pesada, você tirar essa coluna e tal. Não tem como você tirar a coluna, o roll number. Você nem cria o roll number. O Oracle, na hora que ele te traz um objeto tabela de resposta, esse roll number já está lá dentro, cara, que é uma numeração sequencial do seu resultado. Ele nem aparece. Se você der um select asterisco from tabela, ele não vai aparecer ali para você. Tá? Mas você pode manipular ele. Where no roll number igual a 3. Ele vai te trazer o terceiro registro para você. Tá? Então, nessa parte, o Oracle é bom. Tá? No SQL tem uma função agora chamada roll number também. Só que a gente tem que dar um order by em cima de uma coluna. Não é igual. É uma gambi, na verdade, que os caras fizeram aí. A gente vai ver. Tá? Mas não é igual. Então, mas você concorda que você está tendo coisa duplicada? A sua tabela está mal feita, né? É quando você quer, na verdade, fazer um sequenciador. É que às vezes você pode ter vários valores de diferentes tabelas em cima de uma temporada. Aí você quer tirar para duplicar entre as duas. Sim, também. Mas é só um sequenciador que ele vai criar ali em tempo de select para você. Você coloca uma condição do que ele tem que olhar e ordenar. Sim, exatamente. Você vai escolher uma função, um partition lá e fazer para ele ordenar por aquele order by que ele colocar. Mas não é igual ao Oracle, cara. Isso daí a Microsoft criou, funciona bem, mas, cara, não é igual ao Oracle. Tá? Mas beleza. Bom, administração ainda de banco. A gente vai ver o que? Construção e manipulação. Partições de função. Isso daqui eu vou juntar depois, mas partição de função é o seguinte. Eu tenho uma tabela, sei lá, que ele guarda as minhas vendas. Vendas de 2010, 2011, 2012, 2013. Tá, no banco de dados em si, você fica utilizando todos os valores, toda hora de 2010, 2011, 2012? Geralmente você utiliza os últimos valores, 2019, 2018, vai. Você consegue colocar fisicamente com partition function, tá, a sua mesma tabela em vários arquivos físicos diferentes. Então, na hora de você fazer a select, ele vai acessar um arquivo físico de 2019, 2018. Correto? Isso é uma forma avançada de você administrar as tabelas. Não, porque o seu arquivo físico, você concorda que vai ter menos dados se ele tiver dividido? Se eu dividir um arquivo só de 100 mil linhas e tiver 10 arquivos de 10 mil linhas, você concorda que eu pegando um único de 10 mil linhas é mais leve, não é? Do que o de 100 mil? Tem que fazer toda hora, na hora que você vou fazer insert, não tem que ficar fazendo. Na hora de você fazer insert, de 2019, o que o SQL Server vai fazer? Opa, é 2019 aqui, vem para esse arquivo. Ele já vai fazer a inserção direto na hora que você fazer o apontamento. Tá? Então, é bem legal. Essa função só vai ter no SQL Enterprise. Só. Eu acredito que a Microsoft mudou muita coisa, tá? Eu estava olhando, 2017, se não me engano, o Standard eles liberaram isso daí. Se não me engano, porque eu cheguei a ver, eu falei, putz, essa função, cara, você não consegue utilizar porque só Enterprise tinha. Agora os caras liberaram por quê? Porque colocaram mais funções, principalmente com integração para nuvem. Obviamente, no Enterprise tem e o Standard não vai ter. Então, eles estão trocando, né? Atualizando sempre. Mas é um negócio muito legal.
Criação de grupos de arquivo. Aqui a gente vai ver também, às vezes eu tenho... Aqui o conceito é um pouco ao contrário. Eu tenho uma única tabela para vários arquivos. Às vezes eu quero uma única tabela, mais de uma tabela para um único arquivo. Então, quando eu crio grupos, eu consigo fazer isso daí. Tá? A gente vai ver quais são as funcionalidades e cenários que isso é aplicado. Agendamento de tarefa, monitoramento e performance. Agendamento de tarefas é o job. Se a gente vai, sei lá, querer rodar uma Store Procedure às 2 horas da manhã, por exemplo, backup. Tá? Legal, você vai lá e roda. Deixa lá agendado para ele fazer. Eu quero disparar um e-mail dos clientes que, sei lá, estão com atraso há mais de 45 dias. Vai lá, faz a select, faz o job, você deixa lá para disparar. Então isso é uma coisa bem legal. Só tem aí na versão Standard e Enterprise. A versão Express, esquece, pessoal, não tem essas funcionalidades. Tá? Tem, você consegue configurar. Você consegue configurar uma conta, certo? Colocando lá o POP, o IMAP dela tal, e ele manda para você. A função chama-se SP_send e-mail. É muito usado, muito usado. Vamos supor que você queira ver se o backup deu certo ou não, isso daí eu faço direto. Eu quero que se o backup deu certo, envie um e-mail para mim falando com sucesso. Se não, com falha. Beleza, cara, eu não preciso ir lá no SQL ver. Se ele não me mandar nenhuma mensagem, eu vou saber que falha, né? Agora, se ele me mandar falha ou sucesso, se for sucesso, beleza. Se for falha, eu vou ter que ver qual foi o problema. Tá? Mas dá, o SQL manda sim, cara. Monitoramento e performance, aqui a gente só vai ver uns contadores, né? A gente pode até simular, por exemplo, um processamento muito brusco e o que isso daí influencia. Eu quero fazer select enquanto estiver processando desse jeito. Tá? Bom, ainda na parte de administração, mas mais voltado para a segurança, a gente tem criação de usuário, grupos de usuário e permissão. Tá? Então, é onde a gente começa a dar segurança para o SQL, que cada usuário pode fazer o quê. Né? Então, eu posso dar permissão para leitura para o, sei lá, José somente dessa tabela. É só leitura daquela tabela que o José vai ter e mais nada. Tá? Eu só quero dar permissão de insert e update. Inserir e atualizar algum dado para a Ana. Então, você vai lá e só dá a permissão para isso. Aí eu quero para o financeiro que acessem só essas tabelas. Você vai lá e só determina o grupo financeiro que tem o João, Maria, José, certo? Para fazer isso daí. Dá trabalho? Dá um trabalho da peste fazer isso daqui. Mas é o único jeito de você implementar realmente segurança na SQL. Se você tem um Active Directory na sua empresa, ajuda muito. Tá? Geralmente as empresas hoje têm. Então, Microsoft, como integra os produtos, cara, você adianta uma boa parte. Mas mesmo assim, a configuração ainda é feita dentro do SQL. Do que pode ou do que não pode fazer. Grant, Revoke. Tá? Tecnologia de cópias de instantâneos. A gente tem no SQL Enterprise ou no Developer o que a gente chama de snapshot. Certo? A gente não tem snapshot de máquina virtual, pegar o estado daquela hora e pegar e congelar ela num determinado ponto. No banco de dados a gente consegue fazer uma foto daquele instante do banco. Isso daí tem vantagem, tem suas vantagens, desvantagem não tem. Tá? Desvantagem tem, né, na verdade, disso, mas é muito pequeno perto do que ele pode fazer. Ele pega todos os dados da tabela, de todo o banco, na verdade. Você não consegue fazer um snapshot da tabela. Você vai lá e congela o banco naquele momento. Era aquele dado e acabou. Não exatamente. O SQL ele trata de um jeito um pouco diferente. Quando você faz o snapshot, né, ele não popula o banco snapshot com os dados daquela tabela naquele momento. Ele só vai popular quando você faz um select. E no snapshot você só pode fazer select também, né? Você não consegue fazer insert, update, delete. É só um banco para você consultar mesmo. Então, seu banco tem 100 gigas, não quer dizer que se você fazer um snapshot, o snapshot vai ter 100 gigas.
Não funciona assim, a tecnologia é um pouco melhor. Ele já faz Ele, como não entendi a pergunta. ele já reduz o tamanho, parece? Não é que reduz o tamanho, ele não faz uma cópia da sua base quando você dá o comando snapshot. Ele vai fazer o quê? Quando eu fazer um select na sua base snapshot, é aí que ele vai puxar o dado da tabela principal do banco principal para o banco snapshot. É aí que ele vai começar a ter dados realmente nela. Só que é automático, você não vê isso daí. Então, sei lá, se o seu banco tem 100 gigas, deu o snapshot, ele está zerado. Eu dei uma tabela, dei um select numa tabela do snapshot que tinha 100 megas no banco real, só 100 megas vão ser copiados. E assim sucessivamente. Mas ele só vai calcular na hora que você chama ou ele recebeu o dado que ele tiver? Boa pergunta. Como que ele vai saber que o dado está congelado, certo? Se eu já tive alteração no servidor de produção. É aí que a gente tem que entender o arquivo de log da SQL. Por que existe esse cara chamado LDF? É nesse cara que está o segredo. Correto? É legal, pessoal. Estudar o SQL Server, se você pegar profundamente, tem coisa pra caramba nele. Tá? E faz um bom tempo que eu não estou mexendo muito com a administração. Antes eu mexia bem mais. Mas é muito legal. O SQL eu gosto muito dessa parte de administração dele. E Backup Restore. Backup Restore, pessoal, é um assunto muito importante, muito sério. O SQL Server Enterprise ou Standard, o Enterprise tem mais opção, mas o Standard mesmo, ele já tem bastante coisa que a gente consegue fazer. Tá? Utilizando o agendador de tarefas, mais os backups que a gente consegue estar fazendo, né? Você consegue deixar uma base consistente, vamos dizer assim, segura, para que se acontecer alguma coisa você consiga restaurar. Tá? Na empresa que eu trabalho hoje, a gente tem uma tolerância de perda de dados de até 20 minutos. Tá? Então, toda hora tem um job, de 20 em 20 minutos ele vai lá e faz um backup de log. Vai lá e faz um backup de log. Toda vez é assim. Tá? Eu consigo restaurar até o ponto dos 20 minutos. Então, sei lá, meio-dia, meio-dia 20, meio-dia 40, 1 hora. 1h20, 1h40, 2 horas. E assim sucessivamente. Qualquer problema que a gente tenha, dentro desses 20 minutos, a gente consegue voltar, vamos dizer assim, e restaurar uma base nesses pontos. Dá para fazer de minuto a minuto? Vai depender muito de quanto você tem de base para fazer. Às vezes, o de minuto a minuto, ele mesmo já não vai conseguir fazer o backup no próprio minuto. Ele começa a atropelar os jobs. Aí você vai ter problema. Tá? Esse é o caso, tem uma mudança na aplicação, tem uma mudança na aplicação, vai ser um dado de uma forma mais errada. Aí, para isso, você vai ter que restaurar os dados que você tinha, só que você vai ter disso 2 dias depois. Todos esses, por exemplo, se você tem uma backup a cada 20 minutos, chega a armazenar por 2 dias. Chega o tempo que você quiser. Se você quiser deixar 1 ano de base para trás, tem 1 ano de base para trás. Fica muito pesado. Geralmente, o que você faz são mensais, né? Backups full mensais e depois backups diários e backups de log durante o dia. Geralmente, tem que estudar o ambiente que você está. Um log de um banco de 100 gigas. Depende. O log, na verdade, não é pelo tamanho do banco, é pela movimentação que você tem. Você pode ter banco somente de consulta. O log é muito pequeno. Você tem bancos de inserção, alteração e exclusão. O log é grande. Então, o log não dá para você mensurar, assim, falando, minha base tem 100 gigas. Não dá para você falar quanto é o log. Você tem que ir lá estudar, ver se tem mais consulta ou se tem mais alteração na sua base. Cara, se você não fazer a limpeza de log, o log ele é maior do que a sua base de dados. Eu tenho certeza absoluta que isso acontece. Tinha uma empresa, tinha até um cara aqui no fórum, né, que eu tenho aqui um grupo aqui, né, de DBA. O cara ele falou assim, minha base, ela tem 30 gigas, mas o log está com 100. O que eu tenho que fazer? Um log de 100 GB, o cara não limpa esse log há muito tempo.
Tá? Há muito tempo o cara não faz o backup de log para limpar ele. Então, o cara não está nem aí com o backup, pelo que eu estou vendo. Tá? Então, quer dizer, tem que tomar cuidado. E assim, pessoal, se o cara não estudou, vai acontecer. É o mesmo problema quando a gente tem, e não, assim, não é acusando que é culpa do desenvolvedor. Quando o desenvolvedor vai lá e faz a instalação do banco, o cara ele quer saber de inserir o dado, recuperar o dado, alterar o dado. O desenvolvedor não quer saber nada disso, de log. Mano, o cara tá ali, ó, o dado tá ali, consigo resgatar, modificar. É o cliente, beleza, o cara tá, o desenvolvedor vai fazer isso daí, certo? Aí chega uma hora que o log tá lá, 100 gigas. Cara, se você não souber esses conceitos, vai ficar desse jeito aí. Tá? A máquina vai começar o quê? A onerar mais, disco você vai começar a perder, certo? E assim vai, tá? Por isso que realmente, quando você tem uma quantidade razoável de dados a ser, assim, na sua empresa, você tem que ter alguém que conheça de base, de banco, tá? Não é só o SQL, o Oracle assim, o Postgres é assim, tá? Porque senão uma hora vai travar. Se não for por causa de sistema, vai ser por causa de disco. Log e detona o disco. Tá? Então a gente vai tentar ver tudo isso daí, pessoal. É bastante coisa, tá? Tem bastante assunto. Eu estou estudando para a prova 70761 agora da Microsoft. Era para eu fazer amanhã, mas sem condição, não tive tempo de estudar. Remarquei aí para mais 1 mês e meio, né? E eu estou vendo bastante novidade, principalmente na parte Select. Os caras, a Microsoft implementou muito, mas muita coisa nova mesmo. Tá? Então, o que eu consegui passar depois para vocês, eu passo, enfim. Tá? A parte aqui, ó, de referência bibliográfica, né? São os livros aí tradicionais que a gente já tem. Um livro que me ajuda muito nessa parte aqui, ó, como a gente já está mais técnico. Cadê aqui? Ó, esse daqui é um livro velho, mas é um livro bom, que não vai ter mais, obviamente, mas Administração e Desenvolvimento do Curso Completo. O Júlio Batista, ele é um cara, assim, que já tem anos de TI, e ele escreve, ele é Santa Catarina, se não me engano, e ele se você ver lá o título do cara, tem mais de 100 certificações Microsoft. É um absurdo. O cara tem tudo. Vocês imaginarem de certificação Microsoft, o cara tem. Os livros deles, ele costuma ser um pouco mais assim, repetitivos. Tá? Mas para quem está começando a estudar tecnologia, isso é bom. Porque você vai acabar revendo muitas coisas que ele já falou e uma hora você começa a entender também melhor. Tá? Um livro que eu gosto bastante, esse cara aqui, ó, Robin Delson. Tá? SQL para desenvolvedores, hoje tem até 2008, se não me engano, desse livro aqui, né? 2 livros que eu, pelo menos, recomendo bastante, são os livros Kit Training. Essa daqui é da 70761, é uma versão anterior da atual, que a gente tem aí de certificação, tá? Administrando o Microsoft SQL Server 2012, para o exame 70762, são 2 training kits. Esses training kits aqui, pessoal, é legal quando você faz o quê? Quando você faz um curso Microsoft, você quer se preparar realmente para a prova, aí você vai para o training kit. Tá? Por quê? Porque tem muita coisa resumida que o cara já vai direto naquele ponto e fala, olha, a certificação vai te cobrar desse jeito, assim, assim, assado. Mas não tem tanto detalhe assim como, livros de outros autores. Então, se você fez um curso, você já sabe o conceito, já sabe aplicar pelo menos, então aí o Training Kit é um complemento para você fazer a prova, porque a Microsoft cobra mesmo bastante coisa, tá? Calendários de prova, pessoal, ainda eu não tenho as datas definidas, tá? A gente vai definir aí nas próximas semanas, a partir do momento que a instituição passar realmente já as datas certas para a gente. Eles deram já um intervalo, mas a gente não consegue definir isso agora. Tá? Já tem professor que marcou prova para vocês? Ainda não? Só falou da MEP, porque todos eu acho que acreditam com o mesmo problema. Tá?
Deixa quieto, né? Esse semestre é 5 para todo mundo e já era? Falta 2 anos. Pra quê, né? Bom, pessoal, provas aqui então. Primeira prova, 30%. Segunda prova, 40%. Prova pluri, 20%. E trabalhos diversos, 10%. Tudo bem? Beleza. Nos trabalhos diversos, pessoal, eu pelo menos vou tentar usar bastante o recurso do quê? De vocês montarem vídeos, tá? Do que vocês vão fazer. O SQL já vai ser um deles. Eu vou mostrar aqui nos slides. Montar a máquina virtual, todo mundo tranquilo? Lá no VirtualBox, subir um Windows lá dentro e já era? Tranquilos? Beleza, já é uma chance de ser que alguém não sabe já também começar a trabalhar com essa parte. E subir um SQL, então vocês vão montar um videozinho lá, certo? Vocês vão ter que mostrar a cara de vocês, para provar que é vocês que estão fazendo, vocês não estão pegando na net, tá? Vocês vão narrar também, porque eu tenho que ver a voz, ouvir a voz de vocês. Calma aí, o quê? É isso aí, vocês vão fazer uns negócios legais. Pessoal, eu não tive muita escolha, porque muita aula, hoje eu estou dando aula na plataforma online também. Não tem jeito, pessoal, é recurso que vocês vão usar agora para frente demais, essa parte de criar vídeo, fazer help, tutorial, cara. Então é bom para vocês. Obviamente, não precisa de produzir o vídeo, nada, ficar ajustando o som, não, errou, não precisa voltar, não, tá? É mais para comprovar que vocês estão fazendo e são vocês mesmos, só isso. Oi? Trabalho. Nesses trabalhos diversos aqui, ó, que vai contar tudo isso daí. Provavelmente vão ser 10 valendo 0,10 cada um para formar um ponto aí. 10 não, mas uns 5, 6 vão. Tem bastante coisinha aí que vocês precisam fazer para reforçar. Tá? Eu vou ver se aguentar isso aí. Aguenta. O meu é um G3, geração 3 de Intel. Eu tenho 2 também. Em casa eu tenho G2, cara, vai que vai. Se bem que em casa tem 16 GB de RAM, tá com SSD, mas, cara, é máquina velhona as minhas. Não tem nada de máquina boa, não. Tudo bem aí, pessoal? Referente ao SQL aí, o conteúdo dele, tranquilos? Quem já trabalha com SQL aqui? Mais ou menos? Trabalha? Vocês conhecem? Vocês estão trabalhando já com administração ou não? Vocês veem recurso? Vocês só veem insert, update, select, só é daí, desenvolvimento mesmo. Não, tudo bem, faz parte. Para quem é desenvolvedor, realmente o cara não quer saber de administrar. Mas uma hora o banco para, esse que é o problema. Aí, se tiver na sua mão, cara, aí é o dureza, né? Mas é isso daí mesmo. Tá? Eu também, quando eu era desenvolvedor, não queria nem saber de banco. Botava uma select lá, ó, e bota lá, demorava 50 segundos. Ah, tá funcionando. Era desse jeito para mim. Depois que você vira, né, pro lado aí realmente do banco, opa, 50 segundos, cara, você vai ter que fazer essa select aí, mano, porque tá comendo esse daqui de processamento. Tá? Opa, essa tabela aqui tá desnormalizada, então você começa a ver esse outro lado, né? Bom, regras gerais aí, avisos gerais, né? Prova P3, somente para quem perdeu uma ou outra prova, ela cobra a nota da maior, correto? Tem que ter aí, pessoal, certinho, com antecedência, tá? O pedido lá para o coordenador, para ver se ele valida. Então, tem que ser tudo por protocolo. Tudo por protocolo, tá? Não fiquem só nesse negócio de conversar de boca que não dá certo. Tá? Protocola lá certinho. Tô com o protocolo aqui, o coordenador autorizou, o coordenador não autorizou, enfim. Tá? Vejam o calendário aí de 2019, tá lá no site de vocês. Tá? Média para aprovação não mudou, maior que 5, maior ou igual a 5. Para se fazer o exame, o aluno ali tem que ter média inferior a 5. Frequência mínima ainda é de 75% das aulas. Se não me engano, no nosso calendário, a gente só tem um dia de folga aí, tá? Que é um dos feriados, tal, que eu não lembro qual é, mas na quinta-feira só tem um, então não vai ter muito problema pra gente.
Prestem atenção nas chamadas, por favor, eu não passo lista, né? Eu faço sempre chamada. Utilizem o trabalho para trabalhos, né? Para pesquisa e a biblioteca. É muito importante os livros. Tem livros hoje, até que atuais, lá de tecnologia, pelo menos. Tá? As provas vão ser feitas lá pelo Canvas, do jeito que vocês estavam fazendo já, igual semestre passado, tá? Individuais também. E, geralmente, a maioria das questões alternativas. Correto? Entregas de trabalhos também vai ser por lá. Eles não liberaram ainda para as turmas presenciais, mas até semana que vem já está liberado. Eu já começo a definir alguns prazos de entregas, tudo tal. Essa parte eu já formalizo também dos videozinhos, tá? Para vocês fazerem aí. Disponibilização dos materiais. Como eu ainda não tenho o EAD configurado para a disciplina, eu coloquei aqui na intranet de vocês, tá? Então, ó, aqui está a aula de hoje, ó, aula 1 PDFs. Então, eu coloquei já aqui. E aí depois eu coloco junto aí com os outros materiais, que vai estar tudo lá no EAD, já facilita pra caramba. Cara, eu preciso, na verdade, fazer o site, fazer essa disciplina primeiro. Como ela mudou muito, eu estou tendo que refazer ela inteira, reformular inteira praticamente. Provavelmente eu só vou utilizar o site, quando eu tiver um pouco estável. Quando eu tiver tipo umas 3 aulas para frente do que eu tenho que passar para vocês. Agora, eu estou tipo correndo atrás do prejuízo. Fazendo a disciplina e apresentando, fazendo a disciplina. Eu tenho que ter um fôlego para depois pegar e colocar no site. Fica mais fácil, realmente. Mas eu não tive esse... Tá? Mas eu vou fazendo os PDFs e botando aí para vocês, tá? Pergunta? Você mesmo? Não? Então, beleza. Tá? Mais uma vez, pessoal, o professor não tem obrigação de disponibilizar, tá? Não cobrem eles por isso, a aula de cada professor é dele mesmo, correto? Não preciso de apresentações, acredito eu, todos me conhecem, só tem você. Você já era aluno, não era? Você tinha saído e depois voltou? Você me conhece então também, né? Então acredito eu que não tenha ninguém que eu não conheça aqui já. E só isso então, pessoal. Referente ao e-mail ao mesmo, tá? Se tiverem algum problema, coloquem já o assunto no e-mail, a disciplina certinho, para não ter problema de ir e voltar esses e-mails aí. Tá? Mais perguntas ou mais dúvidas referente à disciplina? Não? Legal. Então, a gente tem bastante coisa aí para ver, pessoal. Tem muita coisa mesmo. Correto? O que mais que eu ia falar para vocês? Eu acho que é só. Salvar aqui. Oi. O PUTTY, ele faz o gerenciamento da máquina virtual em Linux. Então, pelo remoto você consegue fazer isso daí. A gente vai estar fazendo agora o Windows, cara. É até um tema bom para vocês fazerem a instalação do Linux numa máquina virtual e instalar o SQL lá dentro, hein? Que uma ideia interessante. Aí vocês conseguem utilizar o PUT para conectar na máquina Linux para gerenciar. Vocês vão fazer isso, assim. Muito bom. Vou fazer a instalação no Linux, cara. O SQL, a partir da versão 2016, vocês conseguem fazer a instalação. Legal, não, é legal para vocês aprenderem. Eu fiz uma vez, e por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, a instalação do Linux é mais fácil do que do Windows. No Linux é só comando. Não, é só comando, cara. Por incrível que pareça, a instalação no Linux é mais fácil. Mais rápido também, mas é mais fácil do que no Windows. Logicamente, você não tem um nível de tantos detalhes, né? Mas é uma boa ideia já vocês familiarizando. No Linux,
No Linux você tem que instalar, no caso o SQL. Não, você tem na Microsoft um gerenciador. O SGDB vai ser o próprio SQL. No caso, um gerenciador. É isso? Tem sim. Vocês vão procurar, mas tem. No próprio site da Microsoft está lá o gerenciador. Na verdade, ele é um gerenciador para o Azure também. O SQL Azure. Então, ele vai servir para os dois. Tá? Mas beleza, uma boa ideia. Vocês instalarem o Linux e depois o SQL em cima do Linux. E deve ser muito legal. Eu só fiz a instalação uma vez, mas não cheguei a nem mexer. Eu já fiz a importação de uma base de dados que estava no Windows para um Linux. Isso daí já dá certinho. Ele não dá erro. Meu, perfeitinho, legal. Mas usar mesmo o SQL no Linux ainda não fiz. Mesmo assim, por exemplo, o Linux ele usa a partição do HD FAT32, né? E o Windows usa NTFS, não dá problema isso aí. O Linux ele vai usar o ext3, né? Ah, o FAT32 é antigo. O FAT32 é do Windows. Não, é NTFS. NTFS é do Windows e o FAT é o antigo sistema do Windows, da Microsoft. O Linux é ext3, geralmente. Mas esse formato de... Não, dá para fazer. Dá para fazer a instalação, sim. Bom, deixa eu dar uma